Bem, irmãos, a paz do Senhor a todos, meus irmãos e meus amigos. Nós estamos de volta para nós gravarmos mais um vídeo. E esse vídeo praticamente ele é a continuidade de um outro vídeo que eu gravei semana passada, a qual falava sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu, analisando o assunto, eu resolvi então dar um complemento falando agora sobre pecados contra o Espírito Santo. E para dar início, eu quero ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e o versículo de número 30, a qual está escrito: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. 3 palavras neste versículo eu quero isolar e falar a respeito delas, que é a palavra entristecer, a palavra selados e a palavra redenção, que são, nesse contexto, as palavras-chave desse texto, que é entristecer, selados e redenção. Como eu disse no outro vídeo, para nós falarmos a respeito de blasfêmia contra o Espírito Santo e sobre o que é pecado contra o Espírito Santo, nós já enfatizamos que o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força qualquer, ou uma coisa, ou algo impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. Mas vamos, sem mais delongas, falar sobre pecados contra o Espírito Santo. Mas antes nós temos que falar a respeito do que é selo com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, ser selado com o Espírito Santo não é o mesmo que ser batizado com o Espírito Santo. O selo a pessoa recebe no ato, no momento em que ela recebe o perdão dos seus pecados, aceitando a Jesus como Salvador. Então a pessoa é selada. O Espírito Santo vem fazer morada nessa pessoa. Já o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, é um revestimento de poder. É um poder do alto, a qual a pessoa recebe para fazer a obra de Deus, para capacitá-lo a levar avante a missão que Deus lhe deu. Haja visto, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, e o selo, ser selado com o Espírito Santo, é ser propriedade exclusiva de Deus, a qual a pessoa recebe no ato que ela aceita Jesus como Salvador. Mas qual o objetivo da pessoa ser selada com o Espírito Santo? Tem 4 objetivos. O primeiro objetivo é a pessoa ser propriedade exclusiva do dono do selo. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8 e o versículo de número 9, está escrito assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, no exato momento que a pessoa se arrepende dos seus pecados e aceita Cristo como Salvador, ele é selado com o Espírito Santo e ele passa a ser propriedade exclusiva do Senhor. Haja visto no mundo antigo e no mundo moderno, ainda onde se usa selo nos seus animais, para dizer que aquele animal é propriedade exclusiva de uma certa pessoa, de um certo dono, e quando alguém olha para aquele selo, ou para aquele sinete, ou para aquela
marca distintiva, ela já sabe quem é o proprietário daquele animal. No mundo espiritual, no meio cristão também, o Espírito Santo é o selo que autentica, que confirma que nós somos propriedade exclusivas de Deus. O segundo objetivo do selo é a legitimidade. Romanos também, capítulo 8, e o versículo de número 16, diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele entra em contato, ou ele testifica com o nosso espírito, aí então nós sentimos, nós vemos que nós somos legítimos filhos de Deus. Porque esse selo, o segundo objetivo desse selo, é provar que nós fomos comprados, somos propriedade exclusiva de Deus, e agora nós somos filhos de Deus legítimos por adoção. O terceiro objetivo do selo é estabelecer a autoridade. No mundo grego e no mundo romano, quando alguém saía com selo, ou com o sinete, ou com a marca de um imperador, de um rei, ou de um general, para fazer aquilo que era autorizado a fazer, ele tinha autoridade. Podia fazer tudo quanto o seu superior lhe mandava, porque o selo lhe conferia autoridade. Como cristão, o Espírito Santo ele nos selou e nos deu essa autoridade. Aqui na terra nós representamos Deus, mas todavia não podemos representar Deus de forma abusiva, de forma nenhuma. Querer ordenar, autorizar coisas que Deus não faria de forma alguma. Nós temos autoridade para pregar o Evangelho, foi-nos conferida autoridade para ensinar a palavra de Deus, foi-nos conferida autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios, dar liberdade aos cativos e batalhar contra o reino das trevas que se levanta contra a igreja. O Espírito Santo, como selo, ele estabelece essa autoridade na vida de todo o cristão. Então, o crente não pode ficar andando de cabeça baixa, pensando que é um coitadinho, que é um inútil, que não tem utilidade nenhuma para Deus. Ele foi selado e ele tem autoridade para levar a palavra de Deus, levar avante o ministério que Jesus deixou para que nós o cumpramos aqui nessa terra. Você tem autoridade de Deus, você é selado de Deus, você é um representante de Deus na terra para levar o Evangelho. O quarto objetivo do selo é estabelecer segurança. Um documento, quando ele é selado por um cartório, registrado em um cartório, aquele documento não pode ser aberto porque o selo lhe confere aquela segurança. As pessoas olham aquele selo e se o documento não for direcionado a elas, elas não abrem, porque o selo protege. No mundo espiritual também é a mesma coisa. Uma vez nós temos selado com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o próprio selo, ele nos traz segurança. Crente não pode ficar com medo pensando que Deus perdeu o controle das coisas, que a qualquer momento pode acontecer aquilo ou aquilo outro com ele. O crente está seguro, o crente está escondido na sombra do Altíssimo. Mesmo que eles peguem um crente que é selado com o Espírito Santo e o jogue dentro da cova dos leões, ele está em segurança. Mesmo que crentes que é selado com o Espírito Santo é jogado dentro da fornalha de fogo ardente, ele está seguro porque ele é selado com o Espírito Santo. Mesmo que o crente esteja preso, esteja 16 soldados como estava com Pedro, ele está em segurança. Mesmo que crente esteja preso como estava Paulo e Silas, ainda preso nos troncos,
Deus manda terremoto, Deus derruba as portas, abre as portas, abala o cárcere, mas o crente ainda continua seguro. A partir do momento que Deus escolhe um crente e o crente se disponibiliza para fazer algo para Deus, ele está seguro. Enquanto ele não terminar aquela missão que Deus lhe conferiu, ninguém tocará a mão nele. O selo não está garantindo que nós não podemos ser perseguidos e nem tampouco, de forma nenhuma, ser martirizado. Mas enquanto não cumprir-se o propósito de Deus na sua vida, você está em segurança, porque você tem autoridade, você tem legitimidade, você tem propriedade. Tudo isso é o Espírito Santo na vida. Tá. Agora nós vamos para a segunda parte a respeito, em Efésios 4:30. Efésios 4:30 fala assim: não entristeçais. Falamos sobre selo, agora vamos falar entristecer. O interessante é que essa palavra entristecer, em Efésios 4:30, ela, na língua grega, é a palavra lupeit, que quer dizer dor, tristeza e aflição. Então, quando um crente comete pecados perdoáveis, ele, mesmo que sejam pecados perdoáveis, ele entristece o Espírito Santo. E a palavra lupeit, ela pode ser traduzida para a língua portuguesa como dor, tristeza e aflição. Quer dizer, então, que quando o crente entristece o Espírito Santo, ele traz dor ao Espírito Santo, porque ele é uma pessoa sensível, ele traz tristeza e ele traz aflição. Por que isso acontece? Porque o Espírito Santo selou esta pessoa para o dia da redenção. E se por acaso acontecer o arrebatamento da igreja ou a morte desse cristão nessas condições, a pessoa está sujeita a perder a vida eterna, a perder a salvação, a abrir mão da salvação. Por isso que o Espírito Santo sente dor, se entristece e sente aflição. E nesse contexto, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que nós nos voltemos a ele. E que chama atenção a respeito da palavra redenção. A palavra redenção, aqui nesse contexto, ela pode ser traduzida também por salvação. Pode ser traduzida por salvação. E o crente, a salvação dele atua em 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. No passado, nós crentes, nós fomos redimidos da condenação do pecado. No presente, nós fomos redimidos do poder do pecado. No futuro, nós seremos redimidos da presença do pecado. As pessoas gostem ou não gostem, aceite ou não aceite, quando alguém de todo o seu coração se arrepende e aceita Cristo como Salvador, ele recebe naquele exato momento, é retirado ali a condenação do pecado que pesava sobre essa pessoa. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É retirado, a pessoa é salvo da condenação do pecado automaticamente. E o perdão de Deus não é parcelado. O perdão de Deus não é predatado. O perdão de Deus é à vista. A cédula que era contra nós foi cravada na cruz e Deus retirou aquela sentença que pesava sobre nós. E no momento, nós somos salvos do poder do pecado. Haja visto, nós que outrora não éramos cristãos e hoje somos cristãos, nós somos uma testemunha viva de que o pecado não tem poder sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós fomos salvos do poder do pecado, porque nós somos selados com o Espírito Santo. Nós não andamos mais conforme o curso desse mundo. Hoje nós temos um norte, nós temos uma direção, nós temos um alvo, nós temos um objetivo que foi implantado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então hoje o pecado, ele não tem poder mais sobre a nossa vida. E terceiro, nós seremos salvos
da presença do pecado, que é chamado de redenção do corpo, que fala em Efésios 4:30. A redenção do corpo é por ocasião do arrebatamento da igreja, quando a pessoa ser transformado pelo arrebatamento ou transformado por ocasião da ressurreição. Aí nós receberemos a redenção do nosso corpo. Aí nesse dia nós estaremos salvos da presença do pecado, porque o pecado vai ficar aqui, nós iremos subir e Deus vai purificar essa terra por intermédio do fogo, e para o lugar aonde nós iremos, que é a Nova Jerusalém, que é o céu, que é o paraíso, não existe pecado. No passado fomos salvos da condenação do pecado. No presente somos salvos do poder do pecado. No futuro seremos salvos da presença do pecado. Agora vamos falar sobre os pecados contra o Espírito Santo. Essa lista de pecado que eu estarei falando aqui agora são pecados que têm perdão. Diante do arrependimento e da confissão sincera, as pessoas podem receber o perdão desses pecados. E a lista é essa: amargura, cólera, ira, gritaria, malícia, inimizade, porfia, facção, discórdia, dissensão, ciúme, inveja. Esses pecados estão relacionados à esfera emotiva, à emoção do cristão. Depois, na esfera na esfera emotiva, esses na esfera física, que é a prostituição, a impureza e a lascívia. Depois vem os pecados de excessos físicos, que é as bebedeiras e as glutonarias. Se fosse para dar uma explicação do que é amargura, cólera, ira, gritaria, malícia, dissensão, discórdia, facção, porfia, ciúme, inveja, teríamos que fazer um vídeo de aproximadamente 1 hora. Então, ficar amargurado é um pecado que entristece o Espírito Santo. A cólera, a ira. É inadmissível que um crente seja alguém colérico, irado, e como resultado disso, vem acontecer gritaria. Tem pessoas que ficam irado no trânsito e começam a gritar. Tem pessoas que ficam irado e colérico em casa, grita com a esposa, grita com os filhos, grita com os animais do campo, e grita com todo mundo, até mesmo grita com os seus companheiros cristãos. Isso são pecados que entristecem as pessoas, entristecem o Espírito Santo. E nós estamos selados para o dia da redenção. É muito perigoso nós gritarmos com alguém, nós que somos cristãos, no momento de ira, no momento de cólera. Porque dependendo do momento, nós vamos gritar com alguém que nós não deveríamos gritar. E poderá sair do nível da emoção, da gritaria, e passar para vias de fatos. Nós encontrar alguém muito mais colérico e muito mais irado do que a nossa pessoa. Então é inadmissível que crente fique irado ou colérico, mas muito mais inadmissível ainda é quando ele parte para a gritaria, para a baixaria, palavras de baixo calão, palavras pejorativas e chulas. São pecados que entristecem o Espírito Santo de Deus. Pecado da malícia é um pecado terrível. Quem é malicioso, ele não vê as coisas da forma que é, ele vê as coisas totalmente diferente. Ele toca uma pessoa com malícia. Quando alguém toca ele na simplicidade, ele recebe esse toque como malícia. Ele fala alguma coisa para a pessoa de forma maliciosa. Quando alguém fala alguma coisa para ele de forma infantil, de forma inofensiva, ele já pega aquela palavra com malícia e pensa que a pessoa está pensando ou está com segundas ou terceiras intenções. Quem é malicioso inverte os valores das coisas. Ele vê o mal aonde não existe o mal. É um pecado que entristece grandemente o Espírito Santo, que é o pecado da malícia. A inimizade, a porfia, a facção, a discórdia, a dissensão, ciúme, a inveja. O invejoso, ele não aceita que alguém tenha algo melhor ou igual a ele, de forma nenhuma. O invejoso, ele é egoísta. Tudo que ele tem que ser melhor do que os outros. E tudo que os outros têm é pior do que ele tem.
pecado de inveja, o pecado do ciúme. Não aceita que ninguém seja igual a ele ou faça como ele faz. Ele sempre quer fazer melhor, mas não para beneficiar a obra de Deus ou beneficiar as pessoas, mas porque ele tem ciúme do que as pessoas possuem, do que as pessoas fazem. E os pecados de origem física, que é a prostituição, a pureza e a lascívia, são pecados aqui, 3 palavras: prostituição, impureza e lascívia, que engloba todo tipo de pecado na área sexual. Lascívia, impureza, prostituição. O mundo que nós vivemos é um mundo erotizado, onde se erotiza crianças, adolescentes, jovens, adultos, até mesmo os da terceira idade, eles estão erotizando essas pessoas. É praticamente impossível nós andarmos na rua e não ver um sinal de erotização. E daí, o crente que é selado com o Espírito Santo e está esperando o dia da ressurreição, ele resistirá firmemente, porque ele está selado com o Espírito Santo e ele está aguardando o dia da redenção, que é o arrebatamento da igreja. E o Espírito Santo lhe dará força por intermédio da oração, da leitura da palavra, da comunhão e do jejum, e ele não será presa fácil para esse mundo erotizado. E outro pecado, o pecado de excessos físicos. Por exemplo, comer e beber não é pecado. Vocês sabiam que nós temos um relógio chamado relógio biológico, que ele avisa para nós a hora que nós temos que parar de comer? E se nós exceder o limite, se nós passarmos do excesso, partirmos para o excesso, acaba fazendo mal, a pessoa fica doente, tem que ficar tomando água com vinagre, sal amargo, boldo, ou indo na farmácia consultar, ou até mesmo ficar internado nos hospitais. Alguns têm até que tomar laxante de tanto que come e de tanto que bebe. São pecados contra o corpo, pecado de glutonaria. A Unicef, que é um órgão da ONU que trata a respeito da fome no mundo, chegou a uma conclusão, e uma conclusão incrível, estarrecedora, que no mundo morrem mais pessoas de obesidade, quer dizer, por excesso de comida, do que as pessoas que morrem de fome. Isso é um número estarrecedor. Quantas pessoas que poderiam cantar melhor, pregar melhor, ensinar melhor, mas têm acabado com a sua saúde por intermédio de excessos de bebidas e excessos de comida. Quando eu estou falando a respeito de bebida, eu estou falando de bebidas lícitas, não estou falando a respeito de bebidas alcoólicas de forma nenhuma. O crente não faz uso de espécie nenhuma. É vedado para o cristão que é selado com o Espírito Santo, que está guardando a redenção do corpo, por intermédio do arrebatamento, ou por intermédio da ressurreição, fazer o uso de bebida alcoólica de qualquer teor e de qualquer espécie. Eu estou falando de outras bebidas, refrigerantes, sucos e assim por diante. E essa mistura explosiva que é esse tipo de bebida com comida. Então, esses são pecados que entristecem o Espírito Santo de Deus. E interessante que alguém poderia agora dizer da seguinte forma, mas, são pecados que têm perdão? Sim. Então não tem problema nenhum. Eu tenho que me preocupar com o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Já que esses pecados são perdoáveis, não tem problema cometer. Sim. Agora deixa-me fazer uma comparação. Só porque existe antídoto contra veneno de cobra, você vai ficar aí brincando com cascavel, ou bico de jaca, jararaca, e deixar que elas lhe mordam, que elas lhe piquem? De forma nenhuma. Uma hora pode dar completamente errado. Simplesmente porque existe fiança para certos crimes, você vai sair cometendo todo tipo de crime fiançável que existe por aí, simplesmente porque não dá cadeia, a fiança resolve o problema?
De forma nenhuma. Uma febre, ela não mata a pessoa, mas se ela começar a repetir-se de forma contínua e aumentar a temperatura do corpo, ela leva, sim, a pessoa à morte, sim. Não é porque existe antídoto para todo tipo de veneno, eu vou sair bebendo veneno por aí, simplesmente porque Deus perdoa esses tipos de pecado, eu vou dar vazão e vou me entregar a todo tipo de licenciosidade, porque Deus perdoa? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, todo cuidado é pouco. Então, toda essa lista de pecado que eu disse aqui, ela pode ser perdoada. E são pecados cometidos por cristãos e por não cristãos. Mas havendo arrependimento, eu quero dar ênfase nisso, havendo arrependimento e havendo confissão, todos esses pecados são perdoados. O que não pode, como está escrito lá em Efésios, capítulo 4, é deixar que o sol se ponha sem pedir perdão sobre esse pecado. Então, se você ficou irado, se você é invejoso, se você é ciumento, se você tem amargura, se você ficou irado, ofendeu alguém, se você faz parte de uma facção na igreja que gosta desse ou não gosta daquele, quer fazer levante, quer fazer baixo-assinado contra líderes da igreja, peça perdão em nome do Senhor Jesus Cristo, confesse o seu pecado ao Senhor Jesus Cristo e receba o perdão e continue selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Amém.